Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eliane, eu sou Eliane Catalano, trabalho na RH Nossa e a gente vai estar juntos em alguns encontros. Nós vamos falar sobre alguns temas aí bem bacanas aí nas nossas aulas. Primeiro eu gostaria de me apresentar, até porque a gente vai falar de um tema bem bacana que é sobre autoconhecimento. E sobre autoconhecimento, é muito bacana a gente pensar também quem eu sou. E a gente vai refletir um pouco sobre isso. E eu vou falar um pouquinho quem eu sou para vocês. E eu vou fazer vocês refletirem um pouquinho também quem são cada um de vocês. E o que, que a gente pode fazer aí para ajudar nesse autoconhecimento. Então, eu trabalho na RH Nossa já há mais de 15 anos. Eu trabalho na área de recrutamento e seleção. Para quem não sabe, recrutamento e seleção é uma área dentro da psicologia, né? A parte de empresas, né? Onde eu escolhi ajudar a buscar profissionais. Então, a empresa onde eu trabalho é uma grande consultoria de seleção e a gente busca profissionais aí que estão desempregados ou que estão trabalhando e que buscam mudar de trabalho, tá? Então, eu sou psicóloga, eu tô formada já há 20 anos, é, adoro a área de psicologia, então, quando eu fazia o ensino médio, né, o segundo grau, na minha época a gente falava segundo grau, eu fui fazer um curso técnico em nutrição. Achei bem legal porque eu tive a possibilidade, né, de fazer uma escola pública. E aí eu fiz um curso profissionalizante na área de nutrição. Cheguei a trabalhar na área de nutrição durante um ano, assim que eu me formei no curso do ensino médio, que foi um curso profissionalizante. Só que eu sempre tive habilidade, jeito para falar com as pessoas. Só que eu sempre gostei de trabalhar em empresa. E aí eu resolvi fazer a psicologia e na minha cabeça sempre estava, eu quero trabalhar em empresa, quero ajudar as empresas. E aí eu fui seguir carreira e sou uma especialista na área de seleção, de achar profissionais para as empresas. Então eu trabalho na RH Nossa. A RH Nossa é uma consultoria que está aí no mercado já há muitos anos, a gente atua aí há 27 anos no mercado, nessa busca de encontrar profissionais, tá? Então, eu sou psicóloga na RH Nossa, atuo também com liderança de equipe. E hoje eu me vejo aí uma profissional bastante diversificada, tá? Às vezes eu faço alguns trabalhos pontuais diferenciados, como por exemplo, hoje a gente está fazendo alguns bate-papos, né? A gente chama de painéis, né? Que é transmitido pelos nossos canais aí das redes sociais. A gente vai se reinventando e até como uma maneira de ajudar as pessoas também, tá? Eu sou casada, tenho uma filha de 22 anos, eu gosto bastante de natureza, de animais. Tenho um cachorrinho que faz um ano que eu adotei, né? Gosto bastante de família, sou uma pessoa bem caseira, né? Tenho alguns hobbies assim de viajar, de passear. Nesse momento a gente não pode muito, então o hobby atualmente é cozinhar, é fazer coisa diferente, é inventar, né? E eu vejo que falar de autoconhecimento, e a gente vai falar sobre isso, inclusive para psicologia, né? A prática de se autoconhecer envolve muitas emoções. E a gente vai poder falar sobre isso, a gente vai poder trabalhar um pouquinho esses aspectos aí com vocês, com algumas reflexões, né? Com algumas ideias aí para ajudar. E até a gente vai fazer um exercício para poder ajudar, tá? E acho que um ponto bem importante, até para a gente falar um pouquinho, é que falar de autoconhecimento pode às vezes até machucar um pouquinho, né? Em alguns aspectos, no sentido assim, ai, mas poxa vida, eu não sou boa nisso. E dói quando a gente fala assim, né? Dói no sentido assim, poxa vida, eu queria ser boa em saber fazer bolo, por exemplo, mas eu não sou boa, não sou boa em costurar, mas eu sou boa em outras coisas, tá? Então, esses pontos de reflexão são muito importantes. E essa jornada de autoconhecimento, ela é constante. A gente sempre está se renovando, a gente sempre está buscando aí se conhecer. Então, eu acho que o primeiro passo é se permitir, né? É estar aberto.
E no momento que a gente está aberto, que a gente escuta muitas vezes uma outra pessoa falando alguma coisa para gente, dando um feedback para gente, né? E aceitando esse feedback pode nos ajudar aí a gente ser diferente, a gente falar diferente, tá? Então, investir no autoconhecimento, a gente se entender melhor, a gente saber que muitas vezes a gente precisa tomar algumas decisões, tá? Diferentes aí na vida, podem fazer muita diferença, tá? Tanto no pessoal como na carreira. Até porque uma coisa não dá para tirar da outra, tá? Então isso é bem legal, tá? Acho que até para a gente poder entender algumas coisas sobre o nosso conhecimento, a gente tem que fazer aí alguns combinados e pensar em algumas técnicas que possam ajudar a gente para poder nos ajudar com relação à descoberta do autoconhecimento, tá? Primeiro, a gente tem que conhecer as nossas emoções, tá? A gente tomar essas emoções que dizem respeito a gente, tá? Então, quando a gente fala em tomar as nossas emoções, é assim, é saber, assim, como eu sou. Ah, eu tenho paciência. Então, eu sou uma pessoa calma, eu sou uma pessoa tranquila. Não, eu não sou uma pessoa paciente, eu não sei esperar, eu sou nervoso, eu sou agitado, né? Então, assim, a gente ter ciência das nossas emoções. Ah, eu não posso ver um filme que eu choro, né? Não, eu sou durona, eu sou durão, né? Então, ter essa percepção das emoções da gente, tá? Eu acho que é um ponto bem legal e bem importante aí para pensar, tá? É tomar conta das nossas emoções e entender essas emoções e como que elas batem com a gente e a gente aceitar essas nossas emoções como elas são. Se eu sou assim, ok, o que tem de errado eu assistir um filme e chorar? É a minha maneira de ser, é a minha maneira de ser com relação aos outros. Se eu gosto de animais, se eu sou uma pessoa que eu gosto de ajudar, eu tenho esse jeito de ajudar o outro, ao próximo, também é um ponto. Tem pessoas que muitas vezes elas não conseguem ajudar, mas elas conseguem fazer outras coisas, né? É, oferecendo apoio, escrevendo. Então, isso é muito importante também entender assim e tomar conta aí dessas nossas emoções, tá? A gente sempre tem que pensar assim, se eu não sei uma coisa, né, eu posso pedir ajuda. Então, assim, pedir ajuda quando for necessário é um ponto bem bacana e bem interessante de se pensar também, tá? Então, a gente pedir ajuda também pode ser uma boa alternativa para a gente se autoconhecer. Pedir um feedback para alguém, né? Pedir ali, ô mãe, conta um pouquinho, o que você acha sobre mim, né? O que você pensa com relação a mim? Como é que você me vê, né? Às vezes um colega, o marido, a esposa, né? Então, pedir esse retorno, né? Quando for necessário, né? Pedir essa ajuda aí e pedir para que o outro fale da gente também é bacana, tá? A gente sempre tem que se questionar, porque muitas vezes a gente faz as coisas por fazer, ou a gente faz no piloto automático e não pensa muitas vezes por que a gente está fazendo determinada coisa. Então, a gente se questionar também pode ser aí um alerta, tá? Pode nos ajudar também, tá? A gente tem que tomar cuidado com os julgamentos. A gente não se julgar, a gente não julgar o próximo, né? Então, isso eu acho que é um ponto também bem interessante, bem importante, né? Com relação a algumas dicas que podem ajudar aí a gente até nos conhecer melhor e até estar aberto com relação ao que os outros vão falar da gente e com relação a gente mesmo, porque muitas vezes a gente se intimida, a gente cria barreiras, a gente coloca medos, né? Porque a gente não quer fazer diferente, a gente tem medo de errar, por exemplo, né? E o medo paralisa, o medo impede a gente de fazer diferente, de inovar, de criar, de fazer diferente, né? Então isso é um ponto aí bem interessante aí para a gente refletir, para a gente pensar, tá? Eu até vou ler aqui. Aceitar-se e valorizar-se é um dos sinais de que você conhece bem a si mesmo.
Por sua vez, só quem se aceita e valoriza consegue viver de uma forma satisfatória. Por isso é tão importante esse autoconhecimento, já que dele depende uma grande medida a forma como você atua e os objetivos como você os alcança, tá? Então é um ponto aí interessante da gente se aceitar como a gente é, primeiro passo, a gente procurar fazer diferente, né? Para a gente poder mudar e poder olhar aí nesse sentido. A gente vai ter que pensar, né, até como um primeiro exercício, assim, alguns níveis que estão o nosso autoconhecimento, tá? E que a gente tem que passar por todos eles, mas eu acho que serve aí de um pontapé aí de um exercício para a gente pensar. O primeiro, o que que você está fazendo? O que que eu estou fazendo no momento? O que que eu estou fazendo? Ah, eu estou fazendo no momento é, muita leitura. Então, nesse momento, eu estou lendo bastante. Nesse momento, eu estou em casa, eu estou fazendo muito bolo. Nesse momento, eu não estou conseguindo fazer bolo porque eu estou um pouco sem criatividade. O que que eu estou fazendo nesse momento? É o primeiro ponto bem importante de reflexão, tá? Segundo ponto, o que que eu estou sentindo? O que que nesse momento eu estou sentindo? Né? Quais são os meus sentimentos? O que está dentro de mim? Ai, nesse momento eu estou sentindo que eu posso fazer um monte de coisa legal, eu estou sentindo uma vibração boa. Nesse momento eu estou sentindo que eu posso fazer diferente. Nesse sentido, eu estou percebendo que as coisas podem vir diferente. Nesse momento eu tô sentindo que eu tô um pouco desanimada. Nesse momento eu tô sentindo aí que a minha saúde não tá legal. Nesse momento eu tô percebendo aí que tem alguma coisa de errado. Nesse momento eu tô sentindo muita raiva porque eu perdi um dinheiro, O que que eu tô sentindo no momento? Essa percepção dos sentimentos, eles fazem uma diferença muito grande também, tá? Quais são os meus pontos cegos? O que são os pontos cegos? É aquilo que eu não estou conseguindo ver. Poxa vida, tem alguma coisa de errado, mas eu não estou conseguindo ver. O que será? Será que eu estou sentindo um pontinho de ciúmes da minha colega ali que estava fazendo bolo e ela está conseguindo vender? Será que é, eu estou percebendo que eu estou com bastante dificuldade de lidar com a informática? Poxa vida, isso é um ponto que é um ponto dificultador para mim. Poxa vida, eu estou sentindo que nesse momento eu não estou sabendo administrar o meu tempo. Eu me enrolo o dia inteiro, chega no final do dia, eu não tenho tempo, eu não consegui fazer uma leitura, eu não consegui tomar um tempo para mim, né? Eu não consegui me organizar. Isso pode ser um ponto cego, isso pode ser aí um ponto que está dificultando você de alcançar os seus propósitos, de alcançar os seus objetivos. Então, isso é um ponto também para se pensar, né? Que outros pontos cegos será que eu tenho? Será que outros pontos eu tenho que está me impedindo de fazer determinada coisa? Que está me cegando mesmo de ver o que está acontecendo em volta de mim, né? Quais são os sentimentos que eu estou tendo que eu não estou conseguindo perceber que está acontecendo também, né? O que eu estou fazendo que está sendo tão bacana, tão legal e eu não estou conseguindo colocar ele em prática, né? O que eu tenho de tão positivo em mim que eu não estou conseguindo realmente colocar em prática, né? Então esses pontos aí são bem interessantes aí como reflexão, tá? Para a gente poder agora a gente poder explanar e poder investigar um pouquinho mais para a gente poder falar desse autoconhecimento, desse autoconhecer, da gente se autodescobrir, né? De colocar em prática aí todo o nosso potencial que está guardadinho na gente e que muitas vezes a gente só precisa de uma chavinha para abrir e para ele aflorar. Né? Então, o primeiro ponto do autoconhecimento é a gente poder se permitir, é a gente poder estar aberto, né? E aí a gente vai falar bastante disso agora. Muito bem.
Agora a gente vai falar um pouquinho sobre algumas formas para desenvolver o nosso autoconhecimento. A gente até já falou disso e a gente vai aprofundar um pouquinho agora, tá? O primeiro é a gente se questionar, questione-se. O começo do autoconhecimento é sempre um questionamento. Sempre se pergunte o que lhe faz bem, do que você gosta, quais são os seus desejos, o que que você precisa melhorar. Esse ponto é muito importante porque a gente tem que estar sempre se refletindo e não tem nada de errado se a gente ir e voltar. Poxa vida, isso eu gosto. Eu posso estar gostando disso o ano passado, esse ano eu já não gosto mais. Não tem nada de errado, tá? Então, o a gente se questionar sempre, né? E a gente entender qual que é o meu desejo, o que realmente eu quero. Qual que é o meu propósito? O que que eu realmente gosto? O que que eu preciso melhorar? Poxa vida, eu não sou boa na informática, isso eu preciso melhorar. Eu tenho conhecimento disso, né? Então isso é um ponto bem importante, bem bacana aí para se pensar. É a gente poder entender um pouquinho, a gente se questionar um pouquinho com relação a esses pontos. Um outro ponto bem importante aí para a gente pensar, né, até como uma forma aí para ajudar a desenvolver o nosso autoconhecimento, é a gente aprender a dizer não. Muitas vezes a gente diz sim para tudo e esquece de dizer sim para a gente mesmo. Então, o dizer não, né, é uma forma da gente dizer sim para a gente mesmo. A gente tem uma vida maluca, a vida da gente é bem corrida. A gente muitas vezes não tem tempo de fazer nada, não tem tempo de fazer um exercício, de fazer uma comida gostosa pra gente, a gente só faz para os outros, né? A gente só se doa para os outros. Então, aprender a dizer não para os outros e dizer sim pra gente, ou aprender a dizer não para coisas que a gente deixa de lado também é um ponto interessante para se pensar, tá? Então, aprender a dizer não é uma arte, é um exercício e é bem importante aí refletir com relação a isso. Um outro ponto bem bacana aí para se pensar é explorar coisas novas, é estar aberto para coisas novas, é estar aberto aí para experiências diferentes. Isso também é um ponto bem bacana, bem legal aí para se pensar também, tá? Está aberto à mudança, está aberto a uma opinião diferente, né? A gente às vezes fala assim, ai, mas tá tão bom assim, ai, não vou mexer, ai, para que a tua opinião aí, o que que vai fazer diferente? E muitas vezes é bom mudar, é bom fazer diferente. Às vezes algumas pessoas falam assim, ah, time que tá ganhando a gente não mexe. Será? Será que ele não pode fazer mais gol? Será que ele não pode melhorar ainda mais? Então a gente está aberto a uma mudança de opinião, isso é bem legal, tá? Isso é bem importante aí até para refletir com relação a isso. Tirar um tempo para si. Realmente assim, ah, então eu tenho minha família, tenho minha filha, tenho meu marido, tenho minha casa, mas e um tempo para mim? Um tempo para eu estudar, um tempo para eu fazer um curso, um tempo para eu ler, um tempo para eu fazer um exercício. Realmente tirar um tempo para mim, né? Um tempo dedicado a mim, né? Eu comigo mesma e a gente organizar, né? Algumas vezes a gente tem que acordar um pouquinho mais cedo para poder fazer isso. Dá uma preguicinha, né? Mas às vezes a gente precisa de um tempinho maior. Ah, enquanto tá todo mundo dormindo, então eu vou fazer um exercício. Aí vai dormir um pouquinho mais cedo também. Se planeje e se organize para isso, né? Então isso é um ponto bacana. Procure ajuda. Ajuda, né? Muitas vezes aquela outra pessoa já tem um hábito e essa pessoa pode te ajudar, pode te ensinar a fazer, te dar uma dica, né? Te dar uma orientação, né? Dar uma receita, né? Como a gente fala, né? Não existe uma receita de bolo que a gente vai seguindo ali para não ter nenhum erro. Então, às vezes a gente pedir ajuda, procurar ajuda, pode ser um caminho, pode ser uma alternativa aí bem legal também, como essa dica aí para nos ajudar no autoconhecimento, né? Existem algumas atividades que nos ajudam a gente a ajudar nesse autoconhecimento, né? Tem meditação, tem yoga, tem o respirar fundo, tem o contar até 10, é encontrar uma válvula de escape para nos,
dá essa adrenalina, né? Muitas vezes a gente está ali fazendo uma comida, né? Ah, eu gosto de cozinhar, então naquele momento eu estou conseguindo refletir, eu estou conseguindo meditar, eu estou com a minha musiquinha ali para conseguir meditar. Então, ter esse momento de reflexão, de meditação, tá? Pode ajudar muito para ter esses insights, para ter essas reflexões. E não adianta nada a gente ter tudo isso, né? E aí um outro ponto aí como uma dica é escrever. Ter o hábito de ter uma caneta e ter um papel sempre do ladinho da gente nos ajuda bastante também. Escrever, né? Colocar no papel. Isso ajuda bastante. Eu gosto disso, eu tenho desejo disso, eu tenho uma fraqueza nisso. Isso vai ajudar a fazer essa leitura com relação ao meu autoconhecimento, a me conhecer. Então, isso é um ponto aí bem bacana e bem interessante para pensar com relação ao autoconhecimento. Pode ser aí uma dica aí e um exercício bem bacana, tá? Existem algumas perguntas que a gente vai estar fazendo agora, que eu vou estar colocando para vocês agora, que pode favorecer a entender quem eu sou, né? A tentar encontrar esse propósito, né? Então, são algumas perguntas aí bem interessantes e tenho certeza que vocês vão se identificar com muitas delas e vão pensar com relação a essas perguntas, tá? E essas perguntas, elas são muito importantes para ajudar a você se conhecer. A gente está falando hoje sobre autoconhecimento. E essas perguntas vão ajudar você a pensar com relação a esse autoconhecimento, tá? Isso é uma coisa muito rápida, porque eu vou falando e vocês já vão, já vou pensando e já vou, não é verdade? Já vão sair daqui com algumas ideias. Quais são as suas qualidades? Qual que é a minha maior qualidade? Você conhece os seus gostos pessoais? Você gosta, você sabe, você conhece o que você gosta? Se você não conhece, tá na hora de ir atrás. Qual o seu medo? Qual que é o medo que você tem? Qual que é o seu maior medo? O que você já abandonou? O que você já deixou para trás? Puxa vida, antes eu fazia tanta coisa. O que você fazia que você abandonou e que você parou de fazer? Um curso de inglês? Uma leitura? Enfim, o que você deixou para trás aí? O que mais marcou a sua vida? Ou o que ainda não marcou na sua vida que você ainda pode ter aí para marcar a sua vida? Há algo em você que precisa ser melhorado? Uma boa reflexão. O que pode ser melhorado? Puxa vida, eu sou tão teimosa. Só que às vezes eu sou teimosa sem ter fundamento. Puxa vida, eu tenho tanta dificuldade para matemática. Enfim, o que precisa ser melhorado em você? Para você, o que é felicidade? O que sente prazer? De que maneira que você se sente feliz? O que é felicidade para você? Quantas pessoas você confiaria a sua vida? Dá para contar nos dedos? Você costuma ligar para o que dizem para você? Ou você não liga quando dizem alguma coisa de você? Ou você super liga, ou você só escuta o que os outros dizem para você? De que modo você lida com as suas falhas, com os seus erros? Quando você erra, o que você faz? Você tenta de novo? Você aprende com o erro? O erro te motiva a fazer diferente? Você vê o erro como uma oportunidade? Ou o erro te afunda? Uma coisa legal para pensar.
Qual que é o seu maior sonho? Qual que é o seu sonho? O que que você busca para você? Qual que é a sua meta profissional? Desde quando você era criancinha, o que que você pensa? Você possui uma frase que te representa? Qual que é a frase que representa você? Se você tivesse a chance de conversar com qualquer pessoa, mesmo falecida, quem seria? O que que você diria para ela? Qual que é o seu projeto de vida? Você se sente atraído por alguma causa social? Se hoje fosse seu último dia na Terra, o que que você faria? E aí é legal pensar nisso, né? Não é o último dia na Terra. Será que isso que eu faria eu não posso fazer? Se você pudesse voltar no tempo, o que que você mudaria? Teria alguma coisa que você mudaria? Quais são os seus hábitos que mais te deixam feliz? O que que você te traz uma felicidade quando você faz? Quais são as pessoas mais importantes na sua vida? Se você pudesse alterar qualquer coisa no mundo, o que que poderia ser? O que que é sucesso para você? Você se apega muito fácil a alguma coisa? E seu nome? Ele tem algum significado? Qual que é a história do seu nome? Será que você sabe? Será que você sabe por que que foi escolhido o seu nome? O meu nome eu sei, Eliane. Meu pai é que falou para minha mãe, porque foi o médico que me atendeu, que atendeu a minha mãe quando ela estava grávida e falou: não, vou colocar o nome de Eliane. Quando você sente liberdade, quando você está só, você sente liberdade ou você sente solidão? Você se sente responsável pela sua vida que você tem hoje? Enfim, aqui são alguns questionamentos para você pensar quem eu sou. Com isso, você está construindo quem você é. E aí, até para a gente fechar, né, é bem importante a gente fazer alguns pontos para ajudar a gente a pensar com relação a alguns projetos para ajudar no autoconhecimento, tá? Que é um exercício que eu vou propor para vocês fazerem, tá? Que ele envolve 4 pontos. O que que eu mais gosto de fazer? Peguem um papel, cortem ele em 4. Num quadradinho você vai escrever o que que eu mais gosto de fazer. Do outro lado você vai colocar o que que eu menos gosto de fazer. O outro você vai colocar o que que eu quero fazer ainda, aonde que eu posso chegar. E o último você vai escrever quem eu sou. É bem facinho de fazer isso. Você vai guardar esse papel e esse papel vai te ajudar muito a refletir com relação a você, ao seu autoconhecimento, que isso é a partida de tudo para os outros encontros que a gente vai ter, para as outras coisas que a gente vai falar, a gente vai falar de sucesso, de propósito, dicas de processo seletivo, mas a gente primeiro tem que se conhecer, saber quais são as características que eu sou boa, o que que eu sou bom, o que que eu ainda tenho para melhorar. Então, esse exercício é bem bacana. No momento em que você tomar conta do que eu gosto, do que eu sou bom, do que eu não sou tão bom, aonde eu quero chegar, o que que eu ainda posso fazer, isso vai te ajudar bastante a entender um pouquinho sobre você e a refletir sobre esse autoconhecimento. Então, pessoal, essas dicas vão te ajudar bastante nesse primeiro exercício, nesse primeiro encontro. Espero que vocês tenham gostado e brevemente a gente vai estar novamente aí juntos, tá bom, pessoal? Muito obrigada, até mais. Beijo!